O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: O noivo está chegando, ide a seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora. Palavra da salvação. Vocês veem que a parábola de hoje é bem semelhante à de ontem. Mas eu quero trazer aqui um detalhe na de hoje, que eu vejo que é muito importante para nós meditarmos na nossa vida. Então, eu começo essa homilia com essa pergunta para vocês. Você já se perguntou qual é a hora de Deus? Qual é a hora de Deus em relação ao momento da vinda dele para nos buscar e levarmos para a eternidade, para a salvação? Qual é o horário de Deus? Então, eu vou dizer, olha, nessa vida nós temos hora para tudo. Nós temos horário para comer, deveria ser assim, né? O horário do trabalho, o horário de ir na missa, o horário de acordar. Vocês veem que eu faço o possível para a missa começar às 6 horas. Deu 6 horas, o sino bate. Né? Teve uma vez que eu, celebrando a missa ali no santuário, eu atrasei, mas eu atrasei por causa de quê? Porque o meu relógio não estava atrasado. Então, eu fiquei lá e a hora foi passando, depois chegou o momento. O pessoal lá, cadê essa missa que não começa? Será que o padre José Augusto chegou? Mas, na verdade, eu estava lá, mas estava achando que ainda não tinha chegado a hora. Eu deveria ter me prevenido melhor, né? Olhado com outros. Não, mas eu acreditei no meu relógio e pronto. Mas nós não podemos atrasar, porque a hora de Deus se chama qualquer momento. Essa é a hora de Deus.
Vou repetir. Qual é a hora de você acordar? Bem, eu acordo às 3 da manhã. Qual é a hora que você acorda? Que deveria acordar? Aí você coloca lá o despertador, aí você tem aqueles que ficam enrolando. Mas a hora já deu e está ali enrolando. Então a hora de Deus se chama qualquer momento. Então vamos à parábola para nós entendermos isso. Quando o noivo, ele dizia que era para a noiva ficar preparada, porque ele iria chegar a qualquer momento para buscá-la, a noiva tinha que ficar em casa. Às vezes ela ficava bordando, ela ficava fazendo as coisas, mas sempre olhava do lado de fora para ver se o noivo estava chegando, porque na hora que o noivo chegasse, ela tinha que estar pronta. Se não estivesse pronta, já era. Só que não se sabia a hora que o noivo ia chegar, por isso que tinha que ficar observando o tempo todo. Por isso que Jesus está dizendo, olha, o reino dos céus, ele entra com a parábola, né? É como uma história de 10 virgens, né? Olha, elas todas estavam lá esperando o noivo chegar, mas tinha umas que eram mais previdentes. Então, eu fui lá no dicionário, o Aurélio, para saber o que significa previdente, porque às vezes pode ser que vocês também fiquem previdente, o que é isso. Então, no Aurélio diz assim, que previdente é ser cauteloso. É aquele que é prevenido. Está vendo? É prevenido. Esse é o previdente. Aí, continua dizendo assim, é uma pessoa que tem a capacidade de prever antecipadamente um feito que ocorrerá no futuro. Mas isso não significa que ele seja um vidente. É algo que já está ali, né? Olha, o ônibus vai sair às 3 horas da tarde, então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar para chegar lá pelo menos umas 2h30, né? Colocar a mala, tudo, e a mesma coisa, o avião, né? Então, esse é o precavido. Está sempre preparado. Ele antecipa as coisas. Ele não deixa para depois. As imprevidentes, elas estavam ali na dela, né? Então, elas tinham que estar com a luz acesa, com a lâmpada acesa, quando o noivo chegasse. Você vê que, como o horário de Deus que eu falei agora para vocês é qualquer momento, então não se sabia a hora que ele ia chegar. Então, as previdentes, o que é que fizeram? Elas estavam com a lâmpada acesa, a lâmpada precisa do óleo, então, elas estavam com a lâmpada e tinha óleo. Olha o que é ser previdente. Caso o óleo acabe, eu tenho reserva. As outras não, as outras ficaram na dela, acenderam, a vela foi, acenderam a lâmpada. Chegar o momento que elas todas ficaram cansadas, porque estava demorando, porque é a qualquer momento, ninguém sabe a hora. Então dormiram. Aí as outras que não se precaveram, as imprevidentes, elas só tinham o óleo da lâmpada lá. Então, foram dormir, aí foi acabando o óleo, foi acabando o óleo, foi acabando o óleo, foi acabando o óleo. Aí ouve a voz lá, o noivo está chegando. O que chega agora? Qualquer momento. Aí elas imediatamente encheram a lâmpada. Não, me dá um pouquinho. Não dá não, minha filha. O que eu tenho é só para mim. No último momento, não tem como ajudar o outro.
Não vai ter, não fique pensando que vai dar tempo para dizer, meu filho, está na hora, está chegando. Sim, mamãe, não vai ter, é agora. A conversão é hoje, a mudança de vida é hoje. Vocês já chegaram atrasados alguma vez em algum lugar? É óbvio que já. Mas uma das coisas que Satanás vem fazendo, sabe o que é? Ele tem mostrado para nós que é possível chegar atrasado, mas depois dá um jeitinho. Por exemplo, você vai pegar um avião, já que hoje todo mundo viaja de avião, né? Então dá para dar o exemplo de avião. Só os medrosos que não vão. Você chega atrasado, aí chega lá, vai fazer o check-in, olha, não dá mais. Aí dá aquele frio, né? E agora? Aí o pessoal diz assim, olha, tem uma solução, tem um outro avião em outro horário, só que você vai ter que pagar mais um pouco. Tá bom, é assim. Você chega, por exemplo, você chega atrasado na missa, o horário da missa, vou dar o exemplo dessa missa aqui, é 6 horas, aí você chega atrasado, 6h05, 6h10. Você entra, nada impede. Você vai lá para o seu trabalho, você dá um jeitinho, né? De repente, o cartão é para passar às 4 horas, você chega, passou o cartão, 4h10, mas você entrou, depois você vão abater lá no seu salário, diminuir. O demônio vem dizendo que é possível chegar atrasado. Só que no horário de Deus, que a qualquer momento, não existe isso. Vocês viram que as imprevidentes, né? Enquanto as outras já tinham abastecido a lâmpada, elas entraram, enquanto elas foram encontrar óleo, elas já estavam atrasadas. Quando elas chegam, a porta se fechou. Nossa, chegar atrasado num lugar que a porta já fechou, a pessoa fica desolada. Por exemplo, quem faz esses concursos aí do Enem, né? Tem que chegar na hora, né? Se você atrasar um minutinho, fechou. Aí chega o jovem lá, né, que não é precavido, fica lá enrolando. Aí quando ele chega lá, as portas fecharam, ele fica assim, desolado do lado de fora. E agora? Não tem como entrar mais, não vai fazer. A desolação é grande. Bate na porta, deixa, olha, eu atrasei, aí inventa mentira, né? Porque diante de Deus não mente. Aí inventa uma mentira, foi o ônibus que atrasou, foi o metrô que atrasou, o carro deu problema. Olha, problema seu, não vai entrar. E não entra. Não entra. Tem aquelas pessoas que elas não são precavidas, elas só chegam atrasadas. Nas peregrinações, quando nós vamos, é interessante. Existe o horário para acordar, existe o horário para pegar o ônibus, para conhecer os lugares. Tem umas pessoas que elas têm uma capacidade de atrasar todo mundo. Elas ficam ali, são as últimas. Elas nunca chegam, aí fica todo mundo lá dentro, tudo com raiva, porque atrasou tudo, né? Se era para ficar meia hora lá no túmulo de Jesus, agora vai ficar 1 minuto. Porque o tempo que atrasou cá é o tempo que vai atrasar lá. Aí quando entra no ônibus, né? Aí todo mundo com raiva assim, Aí eles entram, ai, bom dia. É assim. E todo mundo querendo esganar. Agora, fale com o diretor espiritual dali e diga assim, olha, vamos embora. Ficou para trás, ficou. Se for, ainda fica depois. Não sei o que, fica brigando. Foram imprudentes, gostam de atrasar. Meus irmãos, eu vou dizer para vocês que gostam de enrolar, tudo vocês enrolam,
Pelo amor de Deus, isso é um treinamento que o diabo está fazendo para você enrolar na questão da sua salvação. O diabo está dizendo que é possível, depois tudo vai dar certo. Não vai dar certo. Quando Deus chegar, quem tiver preparado vai. Quem não tiver, não vai. E não pense que vai ficar aqui, vai para o inferno. Você está atrasando a sua salvação, sabendo que Deus não tem hora. A hora de Deus é qualquer momento. Ainda vem aqueles ficar dizendo, não, que todo mundo vai se salvar, não sei, fica tranquilo. Fique nessa tranquilidade que tu verás quando a porta fechar. Você vai ficar gritando, e imagina Deus dizer eu não te conheço. Sabe por que Deus diz eu não te conheço? Não levou uma vida com Ele, não rezava, não praticava as virtudes, não ia na missa, não tinha momento para estar com Ele. Agora quer que Deus te conheça? Na última hora? No último momento? No último momento, meus filhos, a lama vem, como eu falei ontem. Lá em Pompeia, né? Os romanos lá vivendo uma vida desregrada de qualquer jeito, e o Vesúvio lá, a qualquer momento ele poderia entrar em erupção. Isso foi nos anos 79 depois de Cristo. Todo mundo sabia que aquele Vesúvio, a qualquer momento, ele poderia entrar em erupção. E todo mundo, de qualquer jeito, lá vivendo uma vida desregrada. E, de repente, ele entrou, o vulcão começou a lançar as lavas. Não teve tempo do pessoal correr. E olha que lá em Pompeia, não foi a lava que chegou lá, foi a cinza, aquela cinza que subiu. Aí o vento levou, e o vento levou. Aí o vento levou, e o vento parou, e a cinza desceu. Morreu todo mundo. Não estavam preparados. Eu não sei como é que o pessoal consegue morar ali perto, porque a qualquer momento esse vulcão pode entrar em erupção de novo. Né? Mas hoje tem as técnicas que dizem, né, que quando ele estiver entrando, já se prevê, então vai dar tempo de todo mundo ir embora. Eu que não entro nessa onda. Eu não sei com que força ele virá. Em uma das peregrinações, quando nós fomos a Ivanlúzia, a gente no ônibus, né? E o ônibus vai andando e o vulcão está sempre de frente, né? A gente vai andando, parece que ele nunca sai do nosso lado, porque está tão distante, né? Aí vamos dizer, meu Deus, que a gente vai logo embora daqui, porque a qualquer momento arrasou, não ficou ninguém para contar a história. A única história que se sabe é o que sobrou. Assim será, meus irmãos, no momento em que Jesus vir. E será também no momento em que nós formos. Quem não estiver preparado não se salvará. E existe uma historinha por aí de carochinha. Você sabe a história de carochinha? É que não é real. Que todo mundo vai se salvar. Que todo mundo está salvo. Podem pecar
à vontade, porque o sangue de Jesus já nos purificou dos nossos pecados, mas ninguém cria vergonha na cara, continua pecando. A qualquer momento. Se lembram do vídeo que mandaram daquele padre, né? Lá no Líbano, celebrando a missa, de repente, ele saiu correndo do teto, veio e tá, a qualquer momento. O que você está fazendo? Você é do tipo que enrola, fica procrastinando a sua vida. Tudo para você vai deixando, vai deixando, vai deixando. Você só chega atrasado nas coisas. Se você só chega atrasado nas coisas, você está dizendo que você está atrasando a tua vida. No momento, você não vai estar prevenido, porque você vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando. E vai chegar a hora que vai ser tarde demais. E eu não estou falando isso para assustar, mas se você está assustado, que bom, porque pelo menos assustado, você cria vergonha na cara e começa a tomar tino na tua vida. Uma vez eu fui lá em Aparecida para me confessar. E quando eu cheguei lá, estava escrito: hoje os padres não atenderão confissão, porque estão todos em retiro. Eu disse: meu Deus, e agora? Mas deu certo, depois eu encontrei outros padres e me confessei. Está vendo que a gente vai dando, sempre dá certo? Só que na hora de Deus, que a qualquer momento não tem como dar jeitinho. E estão pensando que vai se poder dar jeitinho. Meus irmãos, não vai dar jeito. Quando a arca de Noé, ela fechou a porta, quem ficou dentro foi embora. A água levou, foram mortos, porque a porta fechou. Então tá bom, eu acredito que vocês já entenderam, né? Eu acredito, eu espero, eu acredito que você entendeu o que eu falei. Mas se você não entendeu, que pena. Que você não entendeu, então você vai ficar enrolando, você vai continuar nessa vida de pecado, você não vai resolver o seu problema de casamento, você vai continuar na corrupção, você vai continuar mudando de sexo. Eu fico imaginando aquelas pessoas que mudaram de sexo. O Senhor está chegando, aí não vai dar tempo a fazer uma recirurgia, não, recirurgia, sei lá, que se dá. Porque Deus vai dizer: mas você é quem? Maria? Não, é Fábio. E Lira ainda. Não dá para brincar.
Música